Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem Cast. De volta agora com mais uma temporada. Depois de algum tempo, estamos de volta. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Eu quero que todos vocês deem as boas-vindas a Thaís Lopes, arquiteta e administradora, não é isso, Thaís? Isso mesmo, Natália. Uma boa noite para vocês. Eh, eu sou a Thaís Lopes, arquiteta, como a Natália mesmo disse, né? Também administradora. E Hoje nós vamos falar um pouquinho da sua história, entender um pouquinho desse começo, até mesmo, assim, dessa diferença entre arquitetura e administração, né, como assim, né? por como, assim, da arquitetura para administração ou da administração para arquitetura, vamos entender como que foi isso. Vamos entender como é que foi esse Hum, processo. exatamente. Me fala um pouquinho, Thaís, um pouquinho da sua história, um pouquinho se o que que veio primeiro, administração ou arquitetura? Então, é uma briga, né? Mas eu acho que a administração veio primeiro. Vamos lá, né? A Thaís nunca pensou em ser arquiteta e nem administradora, né? Desde pequenininha a Thaís queria ser médica. Esse era o Médica? sonho da Thaís. Queria ser médica. Bom, eu com os meus 12 anos de idade Uhum, recebi uma responsabilidade do meu pai, aonde um dia ele pegou uma pastinha que tinha as faturas ali das contas de casa, né, uhum. energia, água, IPTU, e ele me entregou essa pastinha e falou assim: "A partir de hoje você tem essa responsabilidade de cuidar dessa pastinha, de me lembrar o dia dos vencimentos desses boletos, é da sua responsabilidade". Naquela época não existia 12 anos? 12 anos. Naquela época não existia aplicativo, Planilhas, planilha, essas coisas, né, nada nada automatizado, né? automatizado. Então a Thaís tinha que lembrar que todo Uhum, dia 15 tinha que pagar tal boleto. Eu avisava para o meu pai uhum, preenchia o cheque e eu ia até na casa lotérica pagar, porque naquela uhum. época funcionava assim, ainda te dava o troco, né, com o cheque Sim, essa naquela coisa de época. aplicativo pelo celular não Não, não existia. existia. Então, eu já desde os 12 anos de idade comecei a ter responsabilidade, dentro de casa. Comecei a perceber Uhum, também, né, o valor, né, de um custo de vida, né, uhum, dentro de uma casa. E isso me fez, uhum. refletir muito em relação à vida. 12 anos de idade eu já comecei a Uhum. fazer reflexão de vida, Trazer uma uma consciência, né, porque é consciência. importante, porque hoje mesmo, até meu filho de 9 anos, ele acha, até eu estava conversando com ele: "Ai mamãe, eu quero que você compra tal presente para mim". Aí eu falei: "Não, mas não é assim, né, a gente não pode ficar comprando presente sempre e tal, custa caro, a gente tem que trabalhar", enfim. E aí ele: "Não, é só você ir no caixa eletrônico e pegar o dinheiro". Então eles A ainda concepção, né, exatamente, porque eles acham, tipo, que tá ali, tá ali ninguém guardado. coloca o dinheiro tá Uhum. ali à sua disposição, se só você ir lá. Vai lá e Ele saca. passa o cartão e você pega o dinheiro. Parece simples assim, mas realmente os adolescentes de hoje, eles acreditam que as coisas, como são muito virtual, né, o dinheiro Uhum. parece que também, né, entrou nessa era virtual, mas não, ele é suado. Ou se é. A gente precisa suar para que ele apareça nas nossas contas bancárias. Bom, Verdade. com 12 anos de idade eu comecei a fazer essa relação, né, poxa, meu pai me colocou nessa responsabilidade de estar pagando né, de estar lembrando, ir até a casa lotérica pagar, Uhum. e eu comecei a ver, que a Uhum. importância que tinha de ter uma independência financeira. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim: "Pai, eu também quero ganhar meu dinheiro. Eu quero ter minha independência financeira". Porque eu comecei já a ver com outros olhos, né, essa questão da relação dinheiro, vida, como Uhum. administrar uma casa, já desde os 12 anos de idade. E eu tinha, né, tenho até hoje, né, ele ainda é vivo, um tio que a família toda na época eles tinham uma confecção, aonde eles confeccionavam kits para bebê, e eles tinham uma banca no Mercado Central, que é o Mercado Central que tem entre a 4 e a Paranaíba, Uhum. eles tinham uma banca ali onde eles vendiam, enxovais e de todos os itens, né, que são necessários para um Uhum. bebê. E nessa época também eles faziam a feira hippie, no dia de domingo. E eles sempre Certo. precisavam de alguém para estar auxiliando. E eu conversando com a minha prima, perguntei quanto que pagava, ela me falou quanto que era. Cheguei no meu pai e falei assim: "Pai, eu quero trabalhar". "O que que você vai fazer, Thaís? Com 12 anos de idade, onde você quer trabalhar?". "Não, eu conversei com o meu tio e ele disse que está precisando sempre de ajudante lá na Uhum. feira hippie, e aí eu gostaria de trabalhar, porque eu quero ter o meu próprio dinheiro. Uhum. Eu vejo que não é fácil para ter que pagar a água, a energia, eu vejo que tem um dinheiro, ele sai de algum lugar, então ele tem que Uhum. entrar de um outro lugar". Então Consciência. eu compreendi ter essa consciência de Uhum. aonde sai também tem que entrar. Uhum.
Enfim, comecei, né, a fazer feira hippie aos 12 anos de idade, comecei a trabalhar ali com o meu tio, as minhas primas, ajudando eles. Uhum. E isso me fez, refletir muito, foi uma experiência muito boa. Depois eu comecei também a trabalhar, aos 14 anos, aí eu já fui trabalhar na banca deles lá dentro do Mercado Central, né, aí eu aprendi a ser vendedora, né, a vender, a apresentar o material, a explicar desde a meinha, né, aqueles objetos do recém-nascido, os kits para bebê. E ali eu comecei, né, a entender como que era a relação do empreendedorismo, porque ali eu via que tinha que vender, mas tinha que ter um lucro, eu não poderia dar um desconto acima daquilo que me era Hum, permitido, porque senão eles a não margem de teriam a lucro. margem de lucro, e comecei a perceber que precisaria ter também, né, um fluxo de caixa. Então dali foi me despertando esse Noções de lado, administração, né? noção de administração, na Básico. prática. Uhum. Na prática, eu comecei a ter essas noções de administração. Bom, com os meus 16 anos de idade, vinha uma outra temporada aí na minha vida. Eu tinha uma tia que ela morava na Itália, ela casou com um italiano e foi morar na Itália, e ela sempre levava uma sobrinha para ficar uma temporada lá com ela, porque ela ficando muito sozinha, e aí ela me convidou para passar minhas férias de final de ano com ela. Nesse período, que ela me convidou, eu fui passar as férias de final de ano, tinha 16 anos, uma menina de 16 anos, né, eu fiquei deslumbrada, vou revelar aqui a minha idade, Muito tenho jovem. 42 anos, Não então, parece. muitos anos atrás, né, há 20 anos atrás, né, mais de 25 anos atrás, então, Goiânia ainda era uma capital, Uhum. ainda muito, rotineira, não tem essa a gente não encontrava uma tábua de frios dessa, há 23 anos atrás. Verdade, A gente não encontrava, era verdade. difícil achar queijos que hoje a gente encontra no supermercado, né, encontrar algum tipo de frutas, até frutas mesmo, né, era difícil de encontrar em Goiânia. Sim. Então quando eu cheguei na Itália, eu fiquei deslumbrada. Eu cheguei num paraíso, num mundo tão diferente, né, e distante daqui de Goiânia. E eu fiquei lá 30 dias, viajei, conheci vários lugares, né, na Itália a gente viajou muito, fui até a França. Quando eu terminei, né, essa minha temporada das férias, eu cheguei em casa revoltada. Eu não queria mais morar em Goiânia. Conheceu o mundo, falou: "Não é só isso aqui". Justamente, eu quero conhecer mais um pouco desse mundo. E com muito custo, eu e minha tia, porque nesse processo das minhas férias dos 30 dias lá, nós nos informamos como que era o visto para estudante, nós visitamos escola, conversamos com diretora para ver como que seria a minha transição né, do Brasil para lá, o que que eu precisava fazer. Então, eu já cheguei com tudo mastigadinho para passar para meu pai. Né, foi muito difícil convencê-lo, né, eu com Imagino. 16 anos, morar fora do Brasil, Giovana, nem vem com essa ideia, viu, Giovana? Nada disso. nada disso. Mas enfim, meu pai aceitou, né, eu ir morar, né, com minha tia, e ali eu tive a oportunidade, né, de finalizar o Uhum. meu ensino, médio lá, né. Nossa, Terminei sensacional. terminei meu ensino médio, então eu escrevo, falo italiano fluentemente. Nesse meio termo, que eu estive na Itália, conheci, né, o meu esposo, casei, fiquei ainda por 13 anos na Itália, e durante esses 13 anos que eu tive na Itália, eh, era muito gritante dentro de mim essa questão de, empreendedorismo, né. A família Sim. do meu esposo tinha lá uma empresa, tem até hoje, né, uma empresa, Desde a infância, né, isso, você sim, já vinha vivendo isso, né? vivendo isso, eu aprendi desde pequena, né. Então, mesmo eles tendo uma empresa, eu poderia estar trabalhando na empresa, eu quis me arriscar. Eu montei uma perfumaria em uma clínica de estética. Falei assim: "Poxa, brasileira, na Itália, né, eu posso trazer um monte de coisas de inovadoras, porque o pessoal gosta muito e admira as brasileiras". E Brasil é uma E referência Brasil nessa é uma área, né? referência nessa área. Então, montei, né, uma perfumaria e no pavimento superior tinha essa clínica de estética. Levei um pouco de inovações, né, alguns tipos de coisas que aqui estava tendo, né, eficácia, fui levando para lá as novidades, deu muito certo.
Fiquei lá por mais 10 anos, né, com essa atividade de empreendedorismo. Tive que aprender muita coisa, né, legislação, contabilidade totalmente diferente da administração que tem aqui no Brasil, mas isso foi uma experiência muito grande para mim. Eu tenho uma bagagem enorme de administração sem ter estudado administração. Aí eu falo até que eu sou administradora por hobby. E enriqueceu muito, né. E é algo importante que você falou, assim, na sua trajetória com 16 anos, né, você ali começou a já tinha uma experiência com vendas, viu uma oportunidade, falou: "Aí eu me tornei vendedora". Então sua primeira profissão, Foi vendedora, vendedora. foi vendedora. E isso é uma coisa que eu falo sempre, assim, que eu também sou filha de vendedores, fui vendedora, e eu trago isso para minha rotina, para o meu dia a dia, que eu falo que todas as pessoas têm que saber vender. Sim, isso é Porque, importante. na verdade, quando você pega a por essência, todos nós vendemos alguma coisa. O meu filho, ele vende para mim quando ele quer alguma coisa, Sim, quando ele me convence a comprar alguma coisa, ele está vendendo. sim. Ele está vendendo o Nada que ele quer. exatamente. Então, explorar isso, eu acredito que é uma excelente oportunidade, até mesmo assim para os pais que estão em casa, para as mães, trazer isso para os filhos, traz uma noção muito, muito real daquilo que ele vai viver depois, independente da profissão que ele escolher. E foi bem isso que aconteceu com você, porque o vendedor ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter proatividade, ele tem que se comunicar muito bem, ele tem que saber se expressar, então ele tem que lidar ali com perguntas que muitas vezes ele não estaria preparado para responder, então ele precisa se preparar, como se diz, para ter aquele jogo de cintura. Sim. Tudo isso a gente traz pro mercado profissional quando a gente se forma. A faculdade não ensina isso. Não, não ensina. A faculdade ensina teoria. Então eu falo que a principal profissão hoje do mundo é vendas. Todo mundo vende alguma coisa, independente do nicho. E eu percebi que isso foi, assim, fundamental para que você tivesse essa proatividade, que você tivesse essa iniciativa de buscar e Sim, querer sempre melhorar, e aí veio a veia empreendedora, sim. né. Me trouxe um pouco mais de segurança, autoconfiança, né, naquilo que depois foi uma sequência, né, do meu processo aí da minha Uhum. vida. Então isso complementou muito, e eu concordo com você mesmo que realmente todos nós devemos saber vender algo. Isso é importante. Com certeza. E às vezes a pessoa pensa, por exemplo, igual você, depois desse processo que você foi ter um seu próprio negócio, que você foi experimentar ser dona de um negócio. E muitas pessoas acham que não, eu vou montar um negócio, Do tá, mas zero. você já vendeu alguma coisa? Não, nunca vendi, nunca experimentei. Não, eu acho que o dono da empresa, ele tem que saber todas as etapas da empresa. Eu Em- concordo com Ele você. tem que saber vender. Todas, todas. Até limpar, saber fazer a limpeza Tudo. do ambiente. Porque para você saber cobrar da pessoa que está fazendo a limpeza, você tem que ter feito aquilo pelo menos uma vez, para você passar para ela as informações. E isso traz até uma autoridade Sim, para você naquilo que você está ensinando, porque quem você está ensinando vai ver e falar assim: "Não, a Thaís ela sabe o que que ela está falando, porque se precisar ela faz, ela faz. e ela sabe fazer". Uhum. Então, Isso é e verdade. isso eu falo que é ser um profissional completo, é pensar numa visão mais ampla, pensar numa visão realmente mais adequada para aquilo que a gente quer fazer. Então, empreender não é simplesmente eu vou pegar aqui um capital, vou investir e vou abrir um negócio, porque a minha amiga está ganhando dinheiro. Não é assim que Não é funciona. assim. Não é assim, na prática não funciona Não, assim. na Pode prática não funcionar no funciona. papel, né, como muitas pessoas fazem. Eu fiz o projeto está bem feito, foi tudo planilhado, eu tenho o meu fluxo de caixa, eu planejei, está tudo certinho, mas na prática não é assim, É não verdade. funciona. Bom, e falando de projeto, acredito que nós ainda iremos chegar lá, porque eu não sei, aí vem a questão da Sim, administração, né. e isso, a questão da administração, né, eu tive essa oportunidade de ser dona do meu próprio negócio por esse Uhum. período, que foi uma experiência sensacional, que cresci muito. Bom, a minha temporada na Itália finaliza em 2007, né, resolvemos retomar e voltar para o Brasil. Então em 2007 eu voltei para o Brasil, voltando para o Brasil, eu quis retomar os meus estudos. Aí, lembra lá do início que eu falei que a Thaís queria ser médica? Bom, fui fazer concurso, fui fazer cursinho, né, para estudar para passar em medicina.
Só que sendo casada, eu só podia prestar vestibular aqui em Goiânia, porque o marido não ia aceitar eu prestar vestibular para estudar em São Paulo, em BH. Então, para mim ficou muito difícil. Uhum. Eu só podia passar em Goiânia. Então, eu fiquei 1 ano estudando, cheguei a passar até na primeira fase, mas quando chegava na segunda, eu falei: "Não, vou desistir", porque foi tentativa demais, foi 2 vezes Muito tentando, concorrido, é né? muito concorrido. Nossa, imagino. E aí só que eu tinha passado, eu prestei também na PUC, na época era católica, né, prestei e coloquei como segunda opção, fisioterapia. Aí foi onde eu comecei o meu curso de fisioterapia. Eu falei: "Ah, não é medicina? Mas tá na área da Tá saúde, dentro. tá dentro, vamos fazer fisioterapia". Bom, comecei a fazer fisioterapia, gostei muito, toda empolgada, né, porque ali você tem anatomia, e eu estava super empolgada, mas eu cheguei a um certo ponto da faculdade, eu percebi que eu queria era ser médica, não era fisioterapeuta. Eu falei assim: "Meu diploma vai ficar guardado lá na gaveta e eu não vou, exercer a função, porque não é isso que eu realmente quero". Bom, eu acho que tem aí uns 4 ou 5 semestres para me formar, eu desisti de fisioterapia. Que coragem. Nesse mesmo período, eu fui chamada para trabalhar na Demalto Construções, como auxiliar administrativa. É aí que E começa, aí que então, começa a sua a minha jornada jornada de arquitetura. Foi aí surpreendente. foi aí que me despertou a arquitetura. Eu já tinha um feeling, né, Uhum. com decorações, com móveis, né, então morando em Milão, que é a capital da moda, de decoração, eu sempre ia em feiras, quando tinha feiras do móveis, feiras de decorações, até porque dentro do meu nicho de mercado de perfumaria, eu também trabalhava com decorações de natais, coisas de prata, então eu sempre frequentava feira. Tinha um feeling, mas ainda não tinha despertado nada dentro de mim. Quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de financeiro na Demalto Construções, abriu um novo leque na minha vida, arquitetura. Meu Deus, é muita coisa. Aí vai a Thaís fazer a inscrição na faculdade para prestar vestibular para arquitetura. Passei na arquitetura e aí foi aonde começou a minha jornada de arquitetura. Trabalhando na construtora, os meus 5 anos de faculdade de arquitetura, eu continuei dentro da construtora, de auxiliar financeiro, eu fui para auxiliar administrativo, depois eu virei diretora comercial, passei pelo departamento de arquitetura também, e ali eu aprendi muito, muito, Você passou por vários por vários departamentos departamentos. dentro da Eu empresa. só não trabalhei no RH e no compras, mas até cobrança eu já fiz. Todos os departamentos. É conhecer realmente, Sim, viveu todas as experiências vivenciei dentro da dentro do empresa, processo da dentro do empresa. processo, até você ter também a certeza daquilo que você queria para você, e aí veio essa pegada Essa pegada da da arquitetura, arquitetura. sim. Pelo fato de eu ter começado muito cedo, né, com esse feeling na administração, quando o Ademaldo ele me chamou para trabalhar na empresa, ele me viu com esse olhar, né, o olhar administrativo, até porque eu já tinha tido negócio fora, né, já tinha sido dona do meu próprio negócio, e eu falei para ele: "Mas eu não entendo nada de construção". Ele falou assim: "É só 3 meses, eu te garanto que com 3 meses você vai pegar tudo". E foi dito e certo. O Ademaldo é bem assim, bem Ele é prático, bem né. prático e assertivo, tudo para ele é simples. Mas é uma grande pessoa, uma pessoa que eu devo muito, uma pessoa a qual eu aprendi muito. Ele tem uma paciência e uma capacidade de passar, para as pessoas aquilo que tem de melhor dentro dele. Então, é graças a ele que hoje eu sou uma arquiteta, porque veio dele também, que me fez despertar. Na Plantou a verdade, plantou sementinha, a né, Thaís? sementinha. Na verdade, no início ele falou assim: "Thaís, eu acho que você deveria fazer engenharia". Falei: "Não, engenharia não tem nada a ver comigo, mas arquitetura sim". É porque aí foi uma junção, Sim, né, que aí trouxe essa vivência que você já tinha vivido fora, no sentido de até mesmo de tendências, como você falou, e trouxe esse feeling de você já tinha, e foi uma junção de tudo dentro da acho que foi até uma forma você se encontrou. sim, me E encontrei. mas assim, Thaís, muita ousadia, Muita muita ousadia. ousadia e uma coisa que não tem nada a ver para outra, né. Quando Sim, eu falo para as pessoas que eu sou quase uma fisioterapeuta, né, porque falta ainda sim, alguns semestres, mas é pouco, né. muito pouco. Mas quando eu falo assim: eu sou uma fisioterapeuta e arquiteta, e administradora". "Como assim? Me explica". Me explica isso, porque são profissões distintas, Distintas.
mas, eu realmente quero aqui deixar a minha admiração, porque, não é todas, né, todas as mulheres que têm essa ousadia, até mesmo de buscar se encontrar dentro de uma profissão. E eu acho que o recado, né, que você trouxe aqui, né, quando você agora está trazendo a sua trajetória, olha, busque aquilo que você se sente realizada, né, porque você não teve medo de mudar, Não, você não teve medo do preconceito, nem medo do novo, você simplesmente sempre buscou aquilo que realmente te deixava feliz. isso E mesmo. aí veio essa parte da arquitetura, conta um pouquinho mais, no sentido arquitetura é uma profissão, eu acho que é uma profissão muito difícil, porque eu fico pensando que, por exemplo, cada pessoa, cada cliente tem um perfil. Sim, Como encontrar, Thaís, o perfil, trazer, por exemplo, que você tem o seu gosto pessoal, sim. como se abster desse gosto pessoal e encontrar no projeto a identidade Ali de do cada cada cliente? cliente. É, não é fácil, mas quando a gente começa a entender como funciona o processo, principalmente quando a gente vai fazer o briefing, né, que é aquela conversa inicial com o cliente, acaba que, isso se torna natural com o tempo, né, você começa a ter mais naturalidade para conhecer e perceber como que é o perfil do seu cliente. Mas isso tem muita coisa a ver também com a conversa que nós tivemos da ideia de você saber vender. Aí a gente volta lá naquele Uma conex discurso, uma do que nós conexão estávamos falando. de que nós estávamos falando. Se eu ofereço essa taça para o meu cliente, falo que ela é bonita e ela vai combinar com o ambiente, o meu cliente pode falar que ele não gosta. Não, esses detalhes eu não gostei, é muito Sim, tradicional. Eu vou ter que saber vender esse produto para ele, fazer com que ele perceba que isso aqui tem tudo a ver com o estilo e o ambiente que nós estamos compondo na casa dele. Então eu preciso saber vender a minha ideia. exatamente isso. Porque é todo um trabalho, até mesmo de você, igual você falou, prévio, né, que você precisa conhecer, precisa entender, Sim, porque o cliente ele precisa se ver dentro daquele sim, projeto, né. sim, E o que a gente tem percebido hoje, até eu tive algumas experiências, claro, e a gente percebe isso dentro do mercado, que as pessoas não têm tanto essa preocupação hoje, né. Não é o que até nós estávamos falando isso antes no início da gravação, não é o que está na moda, sim. não, tá na moda, mas será que seu cliente gosta? Uhum. Né, é aquilo que você falou, será que ele já se viu inserido nesse contexto, né, então, toda digamos, esse olhar, e aí você trouxe a questão da experiência com vendas, né, para esse processo, é muito Sim, importante. Eu complementa, exatamente. complementa. Tanto é verdade que uma arquiteta, eu digo uma arquiteta para ela ser completa, ela não tem que ser só a arquiteta técnica, ela tem que ser também um pouco de vendedora e um pouco de administradora, porque senão você não consegue complementar aquilo que é a profissão. Eh, por exemplo, se você me perguntou: "Como que eu faço para entender o perfil do cliente, para me Sim, entender o gosto dele?". Eu começo lançando perguntas, começo mostrando fotos, e aí eu deixo a pessoa muito livre, bem à vontade. isso Aí foi um método que você foi um criou método que dentro eu da sua criei profissão? dentro da minha profissão, porque você acaba errando muito no início, Uhum. né, você acaba perdendo muito tempo e você acaba aprendendo que existe técnicas, que você pode enxugar esse tempo aí, entre você se conhecer e se adaptar ao cliente. Então, criei um método muito simples. A gente conversa, o cliente chega em mim: "Olha, eu quero uma casa com tantas suítes, né, eu quero assim, a minha necessidade é essa", eu já começo. "Quais são os componentes da família?". Essa é a minha primeira pergunta. "Quais são os componentes da família?". É pai, mãe, tem filhos? Quais são as idades dessas crianças? Ou são adultos, são adolescentes? Ah, não, eu tenho netos, então eu preciso saber todos os componentes da família. Para mim, primeiro, ter uma conversa e eu conseguir chegar na identidade mais íntima do cliente, para mim Sim. conseguir ter essa conexão, senão eu não vou conseguir. Então, eu comecei a entender que o princípio de tudo é isso. Depois que eu tenho essa conversa, que eu entendi todas as necessidades do núcleo familiar, por exemplo, se tem uma pessoa dentro da casa que toca algum instrumento, eu preciso saber algo muito importante.
Extremamente importante. Extremamente importante, porque eu vou ter que pensar que essa pessoa, por exemplo, se ela toca piano, eu vou ter que estudar um espaço para deixar ali um piano. Se ela toca guitarra, eu vou ter que pensar em um espaço onde ela vai poder tocar a guitarra e não incomodar os demais componentes da casa. Então, toda essa dinâmica, com o tempo, eu fui descobrindo que é só uma conversa muito solta ali, Descontraída, que bem muitas vezes o cliente descontraída. até acha que não tem um Sim, propósito, né, que você deixa ele mas bem à dali eu consigo vontade. extrair todos os detalhes que eu preciso para compor o projeto. Aí a outra técnica também que eu acho muito eficaz e eu deixo o cliente bem à vontade, eu não fico mostrando, olha, tem esse estilo aqui de casa, tem esse estilo aqui arquitetônico, tem essa forma aqui construtiva. Não, eu falo assim, vamos montar um grupo? Hoje a gente tem o WhatsApp, com o WhatsApp é tudo mais tranquilo e muito mais proativo. Vamos montar um grupo no WhatsApp? Eu gostaria que Facilitou você muito, né. olhasse dentro do Instagram, né, o Instagram também nos ajuda muito, porque Muito. tem muitas, ideias, né, inspirações. Inspirações. Uhum. Eu sempre falo, tem com certeza tem alguma coisa no Tem Instagram que alguma você coisa já que a pessoa viu, já viu, já printou, tá já guardadinho idealizou, tá lá. guardadinho, então me manda todas essas fotos para me dar uma olhada. Porque aí você vai tendo Eu uma vou uma tendo uma noção, noção né. de qual gosto, qual que é o estilo que a pessoa gosta. Às vezes ele me manda, assim, 4 estilos de arquitetura, aí eu vou ter que saber filtrar. "Por que que você me mandou isso daqui?" "Ah, porque eu gostei desse detalhezinho aqui da coluna." Aí eu vou ter que fazer aquele filtro. Mas isso se tornou uma questão de rotina tão natural que, o cliente ele nem percebe que eu estou fazendo uma técnica com ele para conseguir inspirar. Então o cliente ele acaba se sentindo participando do Do projeto. projeto. Ele está ali E essa dentro, condução é importante. muito importante. Então, eu acredito que isso você não aprendeu na faculdade. Não, ninguém me ensinou. Eu tive que quebrar É muito, prática, é né, na é vivência. prática. Então, esse recado que você está dando aqui, até mesmo para as novas profissionais, profissionais recém-formados, uma dica muito importante, Sim, muito valiosa. Muitas vezes as pessoas não dão muito valor naquilo que é falado, por exemplo, num podcast como esse, e não percebe que para a pessoa falar, por exemplo, às vezes aqueles 30 segundos ou 1 minuto de fala, que ela falou de algo, de uma dica, ela trabalhou anos para chegar àquela conclusão. isso é verdade. E aonde, né, eu acredito que os novos profissionais podem encurtar o caminho, né, podem realmente, chegar e otimizar os atendimentos, ouvindo os mais experientes, ouvindo quem já está na área. Então essa dica é uma dica muito, muito valiosa. Sim, é uma dica de Outra ouro. coisa que você falou que eu achei, assim, interessantíssimo, você foi buscar conhecimento de diferentes áreas, Sim, né, para formar o que você é hoje. sim, E hoje aqui, por exemplo, na empresa, na Xlevel, as pessoas acham muitas vezes assim, não, ela é dona de uma estrategista digital que produz conteúdo. E as pessoas acham que eu fico só por conta, por exemplo, da administração, da parte burocrática, né, papel, enfim, ou de fazer uma divulgação no Instagram, e não é bem assim. Então, eu faço questão hoje, mesmo não sendo da área, de entender sobre câmera, sim, de entender sobre microfone, de entender o porquê, qual que é a função daquele equipamento, o que que ele faz. Então, assim, eu gosto de acompanhar, porque é aquilo que a gente falou, você precisa saber, porque uma hora você pode precisar desse conhecimento sim. e você vai ficar, como se diz, sem saber o que fazer e refém, às vezes, né, de uma determinada situação, porque você não entende aquilo que você Sim, faz. até para comunicar e expressar o que você está precisando naquele momento, né. Você tem que ter Exatamente. o Então, conhecimento. se você vai montar alguma coisa, se você vai trabalhar com um determinado negócio, procure saber todas as vertentes daquele negócio. Isso é Isso muito vai importante, vai realmente. vai fazer um profissional muito mais confiante, você vai entender melhor o que você faz, você vai se comunicar melhor com a sua equipe, porque, como eu disse, as pessoas, elas irão entender que você buscou conhecimento, que você se interessa por aquele assunto. Por exemplo, eu não sou a técnica de gravação, mas eu sei exatamente, assim, como faz a gravação, eu sei os equipamentos que utilizam, eu sei o porquê que esse microfone, eu sei o que esse cabo faz, eu sei o que esse fone faz. Então, isso faz uma diferença. Não é só entender da parte, como se diz, administrativa, Sim. financeira, contador, não. Passe a entender como é o giro que eu falo, né? É Começa a olhar para os lados. 360 graus, eu Ex costumo dizer, a gente tem que enxergar a empresa 360 graus. A partir do momento que a gente exatamente. enxerga ela dessa forma, a gente consegue ter a empresa aqui, ó, diante dos nossos olhos. A gente Exatamente consegue isso. enxergar tudo, compreender e a comunicação também ela é facilitada, né, através do conhecimento.
Com certeza. E Thaís, e aí você então veio nessa, como se diz, aí começou a sua parte, né, a Thaís A Thaís arquiteta, arquiteta. depois de quase a Thaís fisioterapeuta, Thaís Sim. arquiteta. E depois como que foi o fluir dessa jornada até virar para administração de empresa? Conta um pouquinho disso. Então, bom, meu escritório de arquitetura, eu tinha uma sócia, né, hoje eu não tenho mais, é só eu mesma que conduzo o meu escritório. Eh O Ademaldo, né, nós somos sócios em um empreendimento ao qual eu participei desde a trabalhando dentro da construtora desde a compra do terreno, né, que é um O empreendimento, Onyx. o Onyx, aham, que são flats mobiliados que são, só para aluguéis, são 240 Fala um pouquinho unidades. do que seria a ideia do Onyx, que eu achei muito legal quando você falou no início, quando a gente estava aqui trocando uma ideia antes da gravação, que vocês pensaram no perfil família. Sim, sim. A gente idealizou, projetou um empreendimento para atender estudantes e executivos. Então, a ideia era de ter um local, desde a recepção ao atendimento administrativo, o atendimento comercial, ser um atendimento aconchegante, caloroso, mais familiar, de que o pai que vem do interior, né, porque essa é a ideia, o filho vem para cá para fazer o cursinho para passar em medicina. O filho sai, né, do interior, vem para cá para prestar um vestibular e vai estudar na faculdade. Então, os pais sempre ficam temerosos: aonde que o meu filho vai morar? Será que lá vai ter segurança? Como que vai ser isso? Então, a nossa ideia era de passar isso para os pais que chegavam do interior desesperados procurando um lugar para alojar os seus filhos. Então, era dar essa característica de um lugar aconchegante, com De segurança, família, de né? família. Porque já estão longe de casa, Longe de né? casa, então sentir, né, que ali ele poderia contar Esse aconchego. esse aconchego, né, de caso se acontecer alguma coisa, a gente tinha ali o nome, né, dos pais, aconteceu alguma coisa com o filho, a administração ligar: "Olha, tem alguma coisa errada, porque, né, tá acontecendo isso e aquilo". Então, assim, os pais gostaram muito dessa ideia. Então essa foi a concepção do Onyx, foi criado para atender estudantes e executivos. E aí, Então, falando um pouquinho, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque você está falando do nascimento de um projeto. nascimento de um projeto. E olha onde que nós estamos. Você fez primeiro um estudo, Sim, né, juntamente com a Demaldo, né, que é seu sócio, e vocês fizeram um estudo para entender primeiro o mercado, entender uma necessidade para sanar uma possível dor, sim. que era uma falta de um lugar que trouxesse um aconchego, que trouxesse esse amparo, que deixasse os pais tranquilos, né, e que trouxesse essa pegada família, que é Uma harmonia, um equilíbrio de ambiente. e esse estudo que vocês fizeram, você considera importante para antes da pessoa montar, por exemplo, ela quer montar um negócio, vai começar: "Ah, eu quero montar uma loja". Antes dela montar essa loja, você acha que é primordial que ela faça esse estudo de mercado de uma forma mesmo que dentro da limitação de cada um, aquilo com as ferramentas que se tem, mas dá uma analisada no mercado? Sim, é muito, muito interessante. E eu acho, vou até um pouco além, né? Isso é não que seja, prioritário, mas Uhum. tem que ser feito. É algo que você não pode passar por cima. O estudo de mercado hoje em dia é muito fácil de ser feito. Hoje com a internet, você entra na internet, você começa a fazer pesquisas, você começa a fazer análise de mercado pela internet. Naquela época, a gente teve que pagar uma pessoa para fazer isso pra gente. Não tinha. Né, essas facilidades que nós temos hoje, né, que é através do celular a gente consegue fazer uma pesquisa ali Verdade. em breve tempo. Hoje tem aplicativo para Para tudo, né, tudo, para para tudo. tudo. Então, na época, a gente teve que pagar um estudo de mercado, teve que pagar uma pessoa para fazer um estudo de pesquisa, para ver qual que era o raio em torno de Goiânia, né, dos municípios aonde estavam vindo, né, esses estudantes, da onde que eles chegavam, qual que é o município que tem mais, né, pessoas que vêm estudar em Goiânia. Então, daí a gente foi tendo a percepção dessas necessidades, mas foi, assim, algo árduo, que foi demorado, por não ter as facilidades que hoje nós temos. Então, isso é, assim, necessário, necessário. Se hoje a gente vai abrir uma empresa, é necessário um estudo de mercado. Isso é algo que não pode falhar, não pode faltar mesmo, porque é uma falha inicial e isso pode trazer muitos prejuízos. Pode ser o fracasso do projeto Pode todo, ser o né. fracasso do Por projeto isso que eu quis todo. trazer um ênfase para essa parte, que para essa etapa, que muitas vezes as pessoas menosprezam, acha que não é interessante fazer essa pesquisa, porque aqui na X-Level também nós fizemos essa pesquisa de mercado. Então nós fizemos esse estudo no sentido de que por que as pessoas qual era a maior dificuldade para as pessoas que queriam gravar conteúdo, que queriam
produzir um podcast, que queria ter um podcast ou que queria ter uma live profissional, onde que, como se diz, qual que era os obstáculos que ela Certo. tinha, né? E a gente entender um pouco o comportamento do mercado, quem que é seu público, né? Para quem que eu estou fazendo esse produto? A empresa, quem que é a minha persona? Então, e isso é uma etapa fundamental para a construção dos demais passos, e Sim. muitas vezes ela é menosprezada. Não se coloca, né, o devido respeito a uma etapa que é extremamente importante. Às vezes a pessoa, pela ansiedade, quer começar logo. Sim. E eu vejo muito as pessoas, pulando etapas, né, até porque, assim, "Ah, não, mas eu vi fulano de tal fez, deu certo. Então, para que que eu preciso fazer pesquisa de mercado? Por que que eu tenho que passar pelo processo inicial? Não, vou montar, vou tocar, vai dar certo. Deu certo para fulano, por que que não vai dar certo para mim?". Mas não é assim. Não é assim, como você mesma disse, Natália, é muito importante, né, o estudo de mercado, e você até usou uma palavra, persona. Hoje a gente já até sabe o que que isso significa dentro de um nicho, né, de pesquisa de Sim, mercado. Na época, quando nós fizemos a concepção, né, e esse projeto do Onyx, a gente nem sabia o que que era isso. A gente criou uma característica e uma persona sem saber o que que era. A gente criou um perfil, né, a gente gerou um perfil, que era o nosso perfil de clientes, sem saber até mesmo o que que a gente estava fazendo, mas assim, no instinto daquilo que nós queríamos fazer. Gerou todo esse sentimento, que foi o sentimento que a gente queria trazer para esse empreendimento. sensacional. E aí, após esse trabalho prévio, Prévio, né? que você notou porque até então eu não sei se tem outro empreendimento que tenha exatamente esse mesmo foco. A gente conhece alguns, né, mas não que tenha esse foco voltado, assim, para a família, no sentido de trazer toda essa preocupação que você está colocando aqui agora, né, que vai além da estética, além do conforto, além daquilo até mesmo que nós estamos apalpando, Sim. né, que é a mobília, o espaço, o layout, vai além da decoração. Então, eu não conheço um outro empreendimento que tenha tido exatamente essa mesma preocupação, talvez tenha, mas não conheci É, ainda, eu também desconheço. e isso é muito legal, eu achei muito, muito diferente. E aí, após esse estudo, vocês começaram então a implantação do projeto. Sim, implantação do projeto, né, o projeto saiu do papel, o prédio começou a funcionar, nós terceirizamos para uma imobiliária a administração desse 240 duzentos unidades e são quarenta flats, unidades, são flats de 42 metros quadrados, secas, mobiliados. mobiliados, né, e para ter essa facilidade justamente porque o estudante que chega do interior, o executivo que chega de uma outra cidade, ele tem que ter essa comodidade, ele não pode ter que sair para comprar a fogão, a geladeira, não, ele já encontra ele todo mobiliado, né, levar só os pertences mesmo, né, aquele enxoval que a gente fala, né, dos pertences pessoais. Com certeza. E para entender um pouquinho, Thaís, até para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco da diferença. No caso, por exemplo, do Onix, qual que seria a diferença do Onix para um hotel? Por exemplo, quando vocês trouxeram essa preocupação de trazer esse aconchego, né, toda essa questão que nós conversamos aqui prévia, o que que seria o que você coloca como a principal diferença em relação a essa receptividade, em relação, por exemplo, à linha de hotelaria? Então, a diferença é que a linha hoteleira, ela oferece um serviço que a gente não oferece, que é o serviço de camareira e o serviço de restaurante. Dentro desse nicho de mercado de hotelaria, existe também os apartes hotéis. Então, a gente se Sim. encaixaria nessa categoria, um Entendi. aparte hotel, porque eu te dou um apartamento, um flat, mobiliado, mas eu não te dou o serviço de alimentação que te daria uma hotelaria ou serviço de limpeza. Então seria mais ou Que menos é essa, focado para uma pessoa que está ali só de só de passagem. passagem, vai ficar uma diária, 2, né, ou Hum. 3, ao invés de uma pessoa que está ali para fazer uma moradia, fixa, né, ela está ali para um período mais duradouro, mais longo. Inclusive, eu acredito que do ponto de vista custo-benefício, Sim, até né. pelo custo-benefício, A porque uma diária tem um custo e uma pessoa que paga o valor mensalista tem outro custo, né, que é o caso ali do Onix. Hoje, com a tecnologia, com o avançar de todas as coisas, hoje o prédio ele tá quase que meio que misto. Ele funciona meio certo. que a parte hotel por diária e a parte hotel por mensalista. Porque a gente viu a necessidade de implementar tudo isso. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio,
uma vez funcionando o empreendimento, a gente viu essa necessidade, né, de Sim, trazer para dentro do empreendimento a alma do negócio, essa característica, a personalidade que a gente queria trazer de a pessoa entrar lá dentro e se sentir em casa, sentir esse aconchego. E nós percebemos que terceirizando essa administração não estava nós não estávamos conseguindo chegar nesse ápice que era o nosso sentimento, né, de trazer para dentro do certo. empreendimento aquele aconchego, toda essa segurança, a personalidade que a gente queria deixar. Foi aí onde surgiu, numa conversa como essa, como nós estamos tendo, entre eu e o meu sócio Ademaldo, de nós pegarmos a administração desse empreendimento. Aí vem, né, aquela parte gritante dentro da Thaís de administradora, quando ele me fez essa proposta, foram várias conversas, a gente conversou isso, acho que por um período aí de 1 ano e meio, vamos E pegar. mas você, assim, logo já se viu Não, administrando não, ou eu fiquei 1 ano e você meio enrolando, relutou? relutei 1 ano e meio enrolando nessa conversa, não, é muita coisa, não é o momento, vamos esperar mais um pouco. Nós ficamos assim 1 ano e meio, até que chegou um certo ponto que nós sentamos para conversar, e isso gritava tanto dentro de mim e dele para a gente trazer todo esse aconchego, toda essa parte, né, de personificação mesmo, né, daquilo que a gente queria dentro do empreendimento, Sim. que eu falei: "Tá, vamos". Ele até assustou: "Como assim?". Eu falei: "Assim, vamos, Vamos. vamos". Ele olhou para mim e falou assim: "Ué, então vamos. Amanhã?". Eu falei: "Não, calma, me dá 30 Amanhã. dias". O Demaldo é desse jeito mesmo, É né, bem a cara amanhã. dele, amanhã. Não, me dá 30 dias. Eu tenho que montar uma equipe, eu tenho que aprender, como é que funciona uma gestão imobiliária, eu tenho que fazer um monte de coisas, eu E um tenho mercado um novo, mercado novo, eu tenho que estudar esse nicho de mercado, eu tenho que preparar pessoas, porque eu vou ter que preparar uma equipe que vai ter que ser, que formada vai por te mim, que assessorar, vai né. me assessorar. Enfim, né, aí quando nasce também a Thaís que vai, passar por um novo processo, que é o processo de tirar o Cresce, né, porque para mim administrar imóveis eu tenho que ser corretora. Teria que ter o Cresce. E olha que importante isso que você falou. Quando você recebeu a proposta, você aceitou, porém você teve uma consciência de que você tinha que se preparar Sim, para fazer aquilo. Então você falou, tudo isso que você colocou, as etapas em relação à gestão, não, espera aí, eu não entendo disso, eu preciso conhecer. E aí está o erro da maioria das pessoas que resolvem empreender hoje. sim, Elas não entendem do negócio. sim. Elas não buscam aprender sobre o negócio. A maioria, muitas vezes, elas querem montar um negócio, porque é o que nós estamos falando, porque o outro, o fulano está ganhando dinheiro. Mas muitas vezes o outro nem está, porque É só só quando você está aham, dentro que você sabe. que você sabe como são as coisas. Então a pessoa olha e fala: "Nossa, não, fulano está se dando super bem, tá, nossa, ele montou uma empresa em 1 ano", e não é assim. As pessoas acham que montar um negócio hoje, amanhã você tem lucro. Não, estou montando hoje, amanhã eu vou ter lucro, É eu já vou recupe impressionante, Natália, mas é isso mesmo. eu vou recuperar todo o meu investimento, e não é isso. Não Então, é e é assim. e é por isso, eu até atribuo isso à quantidade de empresas que fecham. O brasileiro, ele é empreendedor, ele é Sim, empreendedor. Eu acho que nós somos, assim, o povo que mais que realmente topa empreender, que monta um negócio, que tem coragem de ter o seu negócio próprio, porém, falta buscar conhecimento. E o conhecimento hoje está tão acessível, Thaís. muito fácil hoje de ter conhecimento. Então, assim, a internet está aí, o YouTube está aí. Então, assim, se você não sabe, se você não tem noção, primeiro busca aprender. Conheça primeiro as outras vertentes, que é o que nós estamos batendo aqui. E as pessoas não, elas vão, como se diz, com base na referência do outro, na experiência do outro, e aí ela monta um negócio, Justamente. ela se frustra e depois acha que é falta de sorte. Sim, Aí olha para você e fala assim: "Nossa, mas a essa Thaís menina tem sorte. ela tem tanta sorte". Mas olha isso tudo que Eu que você o está diga. colocando aqui, olha toda a trajetória que você trouxe para a gente aqui hoje. Então, olha todo o caminho que você está trilhando para você chegar onde você está. E as pessoas muitas vezes querem atalhos, Sim. né, e os atalhos não trazem, não agregam conhecimento. Não, porque assim, o que eu fiz na minha trajetória como erro e como acerto serviu para mim. Não pode ser Eu falo que aplicado em a uma gente outra aprende mais pessoa. com o erro, né, Uhum, Thaís, do que sim, com o acerto. com acerto. Aham.
Porque você errou, você não esquece. Não esquece. Isso até, meu esposo estava falando com a minha filha, com a Giovana, ela fez uma prova e ela estava triste porque ela não tinha fechado a prova e tinha errado acho que 2 questões. E aí ele falou assim: "Olha, Giovana, acredite, você vai aprender mais a questão que você errou Do que do que você as que acertou. você acertou. Você pode ter certeza, daqui 3 anos, 5 anos, você vai se lembrar da questão que você errou". Sim, mas é verdade. E isso é bem É real, é real, é a é nossa real. vida. Então, assim, quando você erra, né, como se você faz, Sim, você tentou, você errou, você aprende. você aprende. E é dessa forma mesmo, é a realidade. Tudo aquilo que a gente vai dentro do processo errando, a gente nunca vai cair naquele mesmo erro. Exato. A gente nunca vai cair. É só se você quiser Só mesmo, se você quiser, quiser que aí mesmo. vem aquela questão que a gente Uhum. fala, né, Só se que você tem quiser. o inteligente, Uhum. que tem o inteligente, tem o gênio, que é o que aprende com o erro, e o outro que vê o erro dos outros e não E não pratica. pratica. Exatamente. Agora, persistir no mesmo erro aí realmente não dá. Então, você precisa buscar aquilo e reverter aquilo ao seu favor e trazer como crescimento. Justamente. E isso é o que faz a nossa bagagem de experiência evoluir, né, que eu costumo Sim. dizer que toda essa minha trajetória, né, até eu chegar aqui nessa parte, né, de me converter a ser uma administradora de imóveis, algo que nunca nem tinha passado pela minha cabeça. E engraçado que ele, de certa forma, coincide com o início Com o seu. início meu lá. Que é sair do Brasil Sim, para um país estranho, como estudante, né, e estar ali um tempo para estudar e cursando ali, no caso que você cursou o segundo grau. Então você veio para uma vertente até mesmo de entender esses estudantes e se colocar no lugar deles, sim, dos pais. "Não, mas será que eu posso entregar um pouco mais do que só o flat decorado? Será que eu posso trazer um pouco mais de aconchego?". Então você foi além da necessidade, e é isso que nós temos que ter ao empreender. sim. Vá além da necessidade do seu cliente. Não, o cliente precisa de um espaço para morar uma temporada. Tá, mas o que que eu posso oferecer além disso? E eu creio que foi Justamente. exatamente essa a Foi preocupação de exatamente vocês, né? isso, foi exatamente essa preocupação, né, da gente, se colocar no lugar do outro, né, a empatia, né, de entender a necessidade do outro e de compreender que, todo e qualquer empreendimento, ele como justamente você falou, ele não é só o empreendimento que tem que ter ali o fluxo de caixa, o processo administrativo, o processo financeiro, o processo evolutivo, o processo de, né, futuras expansões, não é só isso que compreende e que faz com o empreendimento dê certo. O empreendimento Sim, para ele, se ele evoluir e ele conseguir, né, se manter dentro do mercado, porque hoje em dia também a gente tem N fatores, né, que a gente tem que lutar, é concorrência, pandemia agora, né, o mercado financeiro, sim. são N fatores que a gente tem que avaliar dentro de um processo de empreendedorismo. Só que para você conseguir estar dentro desse mercado, você tem que ser o prestador de serviço. Você não tem que ter só o serviço básico, você tem que ter o serviço. Exatamente isso, porque a concorrência. A concorrência. Claro, você vai concorrer com diversas pessoas. E aí, onde eu falei, você tem que ir além, você tem que trazer algo diferente. E quando você me falou sobre a questão da preocupação, porque você idealizou, você primeiro, vocês projetaram, idealizaram, isso nasceu, porém você percebeu que como se diz, a essência do negócio estava se perdendo Sim, ao terceirizar essa sim, administração. porque a essência estava dentro de nós. Exatamente. Daí a importância do proprietário estar dentro da empresa. Isso é a importância fundamental dentro de qualquer empresa, né. E o proprietário, inclusive quando se fala, né, dessa questão dos processos, a importância da gente conhecer todos os processos dentro da empresa e a importância da gente vivenciar, porque a essência da empresa, ela vem do proprietário. Porque quem sonhou, quem idealizou, foi o proprietário. Foi o proprietário. Então tá tudo aqui dentro dele. Para uma outra pessoa pegar essa essência e trazer para ela, você tem que também saber vender. Você tem que Sim. saber passar para ela o porquê da sua essência, né. Eu vivenciei isso agora recentemente, né, que aí vem a outra etapa, né, de empreendedorismo da Thaís, quando eu resolvi pegar para administrar, né, esse empreendimento, que é o Onyx,
que são 240 flats, né? E quando eu falo para administrar alugar, não é só alugar, é equipe de limpeza, é equipe de manutenção, é zelador, é equipe financeira, equipe comercial, é equipe de gerência geral. Então, assim, é todo uma seleção de pessoas, né? Que, graças a Sim. Deus, eu tenho uma equipe que sou muito gratificada pela vida deles, né? Agradeço a Deus todos os dias, porque eles realmente são pessoas excepcionais que vestiram a camisa e conseguiram carregar com eles essa essência que foi gerada desde o princípio, que é trazer esse calor humano, essa sensação de aconchego para os clientes quando eles chegam no local. E tudo isso veio através de você, Veio através porque de mim, do você Ademaldo, transmitiu isso isso que a gente trouxe para transmitir para dentro e do daí o ambiente. por isso, né, a insistência do seu sócio, porque ele queria que alguém que estivesse vivenciado o projeto, que tivesse essa essência, estivesse lá dentro. Estivesse lá dentro. Então, a partir do momento que eu comecei a vivenciar isso 24 horas, você acaba transmitindo e as pessoas. Aí entra também a questão da boa vendedora, né? Sim, Você saber vender a sua sempre. essência, você saber vender que aquele serviço que você está oferecendo, ele é o melhor. Aquele Sim, serviço, ele é o diferencial. Né? Então, nós montamos ali a administração. No complexo do Onyx, lá tem uma cobertura, e essa cobertura ela é comercial. Uma parte dela funciona a administração da Creme Mel, e a outra parte funciona a administração do condomínio. Só que ela é muito grande, né? O espaço estava muito ocioso, são quase 800 metros quadrados. Então, para o escritório administrativo e para o meu escritório de arquitetura, era gigante. gigante. Falei assim: opa, peraí, vamos adaptar aqui e vamos fazer Mais uma ideia, uma mais uma ideia, oportunidade que você só viu vivenciando o vivenciando. processo, ou seja, no seu dia a dia ali, você viu e falou: "Opa, aqui tem uma oportunidade". Aqui tem uma oportunidade. Foi aonde surgiu a oportunidade do Cowork, Onyx Cowork, que funciona na cobertura do Onyx Bueno Residência. E foi aí aonde foi criado, né, várias salas, né, eu criei a concepção do projeto do meu escritório de arquitetura e o administrativo em função do Cowork. Então, lá funciona o administrativo, que administra todo o empreendimento, o financeiro e o Certo. administrativo, o meu escritório de arquitetura, e lá nós temos também salas privativas, salas de reunião, auditório, tem um rooftop com uma vista maravilhosa, as baias, né, estações de trabalho, temos os serviços de correspondência e endereço fiscal. Então, eu vi a oportunidade desse espaço ocioso e foi aonde surgiu a outra ideia. Só que com isso, voltamos ao nosso discurso anterior. A essência estava dentro de mim. Eu coloquei isso para fora. Tanto é verdade que eu falo com os meus funcionários. Eu sempre deixo eles muito à vontade porque eles já conhecem a essência do negócio. Quando eles me perguntam alguma coisa, eles já sabem a minha resposta. Tanto é verdade que eles já chegam com o problema e a solução, Já sabe como porque já o que a sabem Thaís o faria. que a Thaís faria. Porque eu pergunto, eles chegam com um problema e falam assim: o que, que você acha que nós devemos fazer? Eles já me respondem. Sensacional. Eles já me respondem. De tanto que eles se apegaram e conseguiram absorver essa essência, que hoje eles conseguem conduzir como se fosse a Thaís. E isso é uma preparação importante, Muito porque importante. aí vem um outro erro. É muito importante que o proprietário esteja dentro do negócio, é muito importante que ele faça a gestão do negócio, mas ele também não pode ser Sim, insubstituível. sim. Ele precisa entender que na ausência dele, por qualquer motivo, a empresa vai funcionar e precisa funcionar como se ele estivesse lá. E aí a importância de um treinamento, Sim, de você treinar a sua equipe para pensar fora da caixa, isso. treinar a sua equipe para pensar na sua ausência. E, Porque nós, e é né, o essencial. exato, nós somos seres humanos e você pode estar numa viagem, você pode estar num congresso, você pode estar num compromisso de trabalho, numa reunião, você pode estar aqui agora, como você Como eu está estou agora, gravando um podcast, e o seu negócio vai parar? não Porque para. você saiu da empresa? Não E, para. mas justamente porque você teve essa preocupação. Então, o empresário, o empreendedor, à medida em que o negócio vai crescendo, eu sei que tudo começa pequeno. Sim, Ninguém precisa pensar em ter uma equipe gigantesca desde o início,
Mas à medida em que o negócio vai crescendo, é imprescindível que o empresário ele tenha essa preocupação, principalmente se ele quer expandir o negócio. Porque como que ele vai abrir outras filiais? Como que ele vai expandir aquele negócio? Como que ele vai escalar aquele negócio se ele não preparou e não treinou ninguém para substituir? E aí vem aquela questão, né? Ah, mas eu não, o mercado está carente, carece de mão de obra qualificada. Mas não é que vai vir a mão de obra pronta. Eu acredito que você não encontrou a sua equipe Não, pronta no não mercado. encontrei, eu que tive que criar ela do zero. Eu me recriei do zero, né, então eu fui a primeira, né, funcionária a ser recriada do zero, porque eu tive que entender, como que seria o processo. Errei muito, foi um ano. Isso não surgiu assim de um dia para a noite, eu acertar o processo, e ele hoje rodar como ele roda. Hoje, se eu ficar 30 dias fora da minha empresa, eu sei que eu resolvo tudo por telefone, porque eu tenho pessoas capacitadas, pessoas que foram preparadas e pessoas de confianças que eles vão me ligar e por telefone a gente consegue resolver qualquer problema. Essa dica que você deu aqui foi assim, eu diria que é outra dica de ouro, que é coloque, né, os seus funcionários, a sua equipe para resolver o problema como se fosse você. Sim, O eu que a sempre Thaís faria? eu sempre falo, a gente faz reunião de, né, com os gerentes, o pessoal da equipe, eh eu costumo fazer isso a cada 2 meses, né, quando eu vejo que está precisando eu faço todo mês, ou a cada 3 meses, eu vou dando aquela afrouxadinha. Você vai Vou sentindo isso, sentindo né, a isso. ambiência. Isso. Quando eu faço as reuniões, eu sempre saio com uma piadinha nova, né. Da última reunião, eu fiz eles me entregarem relatórios básicos. Eles ficaram lá 3 dias, monta relatório disso, relatório daquilo. Aí chegou tudo bonitinho, eles colocaram aqui para mim assim, aí eu falei assim: "Não, eu quero que vocês repliquem na tela da TV". Por quê? Eu imprimi tudo bonitinho, colorido, As para você ver pastas, as né, pastas, várias folhas. gráfico, tudo coloridinho. Eu falei: "Ficou lindo, perfeito, muito, eu vou guardar na pastinha, porque ficou muito bonito mesmo, mas eu quero que replica na TV, porque eu quero que todos vocês enxergam". E aí, elas ficaram, assim, meio que chateada, porque, criar gráfico é uma coisa chatinha, você criar Nossa, imagino. planilha, né, aí elas eu imagino que elas pensaram, porque depois a gente teve um bate-papo, né, ficaram todo mundo, assim, me olhando, falei assim: "Replica o arquivo na TV que eu quero que todos vocês enxergam". Aí a gente foi colocando os gráficos e as planilhas uma do lado da outra, pareados, e aí eu fui mostrando para eles. Olha, você está enxergando isso? Você está vendo que aqui a nossa receita foi assim, a nossa despesa foi assim? Você conseguiu enxergar que o nosso comercial está assim? A gente houve uma percentual de desocupação que foi mínima. Eu fui mostrando para eles o 360 graus da empresa, dentro da planilha, uma pareada na outra. Coisa que o financeiro não consegue enxergar o comercial, coisa que o comercial não consegue enxergar no financeiro, coisa que o administrativo não consegue perceber que que o financeiro está sofrendo. Eu fiz eles enxergarem na planilha. Falei: "Agora vocês trocam as planilhas Não é entre viver dentro vocês". de um departamento, Não. né, como se fosse: Aí, "Nossa, não, eu tô aqui, só eu, dentro do meu departamento, aqui é aqui a a minha minha. alçada, aqui é a minha competência só até aqui, e daqui para cá é do fulano". Então, eu sempre faço eles enxergarem isso. E nessa última reunião, elas ficaram chateadas, e depois falou assim: "Nossa", depois acabou a reunião, né, eu mostrei isso tudo, aí uma olhava para a outra e falava assim: "Nossa, eu não sabia que o financeiro tinha essa dificuldade. Então agora quando eu for fechar os contratos, eu vou me atentar a esse detalhe, porque isso cria um transtorno para o financeiro". Ou vice-versa, o financeiro às vezes traz um transtorno para o comercial que poderia ser evitado. Ou às vezes o administrativo ele não consegue perceber um pequeno detalhe que ele facilitaria a vida de todo mundo e evitaria outros transtornos, até mesmo com o pessoal da manutenção. E muitas vezes até você elimina, possíveis problemas, discussões, Sim. desentendimentos dentro da Desentendimentos, empresa, aham, porque a hora que interpessoal. você trouxe as planilhas e você trouxe a realidade de cada departamento, aquela pessoa até pôde entender que muitas vezes, por exemplo, às vezes uma pessoa, por exemplo, o comercial solicita do financeiro uma determinada informação ou vice-versa. E às vezes a pessoa acha que é implicância, Sim.
Nossa, mas não, Nossa, tá me pedindo isso de novo? Não, exa mas ah, é é pessoal isso, é porque ela pessoal. não gosta de mim. Isso é real E mesmo. ela não entende que aquilo é necessário para que a outra faça o trabalho dela e desenvolva o trabalho. Então, quando você trouxe isso foi sensacional, Sim. porque você trouxe realmente: "Olha, espera aí, você precisa enxergar que uma empresa ela é composta não de um único departamento, Não, são vários. são vários Eles têm que se departamentos". comunicar um com o outro, têm que se relacionar, é igual namorado, eu virei para elas e falei desse jeito. Eu trabalho mais é com mulheres, né, então virei para a minha equipe e falei assim: "Olha, as planilhas elas ficaram lindas, mas elas não são para mim, elas são para vocês. Parabéns pelo capricho". Peguei as planilhas e devolvi para E elas. se fosse isso é tão legal isso que você fez, porque se você pedisse um para solicitar do outro, Sim, ia ser uma confusão dentro da empresa, e aí ia virar essa situação que a gente está falando de que, sim, ah, o tá desconforto. exatamente. E a pessoa às vezes não faria com o mesmo capricho que ela fez, Sim, achando que era para você. sim, sim, Então, isso realmente foi algo, assim, que eu considerei, assim, eu considero muito estratégico, isso que você trouxe, porque foi uma forma descontraída até, sim, né, descontraída. de trazer uma informação e ao mesmo tempo, ó, fica o recado, vocês não estão sozinhos, existe uma em vários departamentos que compõem a empresa e vocês precisam se entender. Sim, vocês precisam ter essa, comunicação entre vocês, né, e aí elas ficaram, assim, meio desarranjadas até, né, no final. Nossa, a gente fez com tanto capricho, foram 3 dias, assim, árduo, fiquei até depois do horário para fazer as planilhas, fazer os gráficos. Então, você não precisava disso aqui? Não, eu já enxergo a empresa 360 Eu graus. precisava que Eu precisava vocês que vocês enxergassem. enxergassem. Fantástico, Thaís. Não, sensacional. E aí você, então, passou a fazer essa gestão desses imóveis, né, em Sim, relação como se diz, de uma forma, mais otimizada uhum, dentro daquilo, do propósito que você buscava. E você observou logo ali nos primeiros meses uma diferença? Assim, o que que você pode pontuar como a principal diferença? então. Quando você, que projetou o negócio, que idealizou, que sabia da essência, foi para dentro da empresa? Quando você chega para dentro de uma empresa, né, igual no meu caso, né, que ela estava terceirizada, quando você entra, você é uma pessoa estranha, né? Então você precisa daquele momento para se ambientar. Foram 3 a 4 meses para eu me ambientar dentro daquilo que era o ambiente, as pessoas e o processo. Sim. Depois de 3 meses, aí vem o período de adaptação, porque não é o primeiro processo que você cria que vai dar certo. Pode ser que daquele processo que você criou, você vai aproveitar só 30% dele. Aí você tem que remontar um novo processo e aproveitar mais 20, até você chegar nos 70, 80, né? A gente nunca vai ser assertivo 100%. Isso é Isso é um uma fato, é busca uma constante. realidade, É é uma uma busca busca constante. constante, diária, e o empresário precisa estar atento a isso e não ter como se diz, essa barreira Sim, de que você precisa se atualizar, você precisa estar sempre buscando, que às vezes aquele plano, aquele projeto inicial, você tem a essência sim, dele, mas alguns contextos podem ir mudando de sim. acordo com as necessidades, de acordo A do dia a Até dia, né. porque hoje as coisas com a internet mudam muito rápido. Muda Muito rápido, muito né, rápido. como a gente disse anteriormente, a essência do empreendimento, a essência da forma de administrar, era para ser uma essência de uma forma mais, família, só para Sim. estudante, executivo. Só que com a evolução da tecnologia, a pandemia, hoje a gente tem, como eu disse, né, uma ambientação mais mista. Hoje nós temos 50 unidades que a gente aluga por aplicativo do Airbnb, a Uhum. TripAdvisor, um Booking, porque eu tive que me adaptar, Você teve que se adaptar e adaptar e ao buscar mercado de trabalho. tirar aquilo que o máximo que o seu negócio pode Sim, te gerar, sim. né. E isso é importante, você ficar atento a essas mudanças, buscar não ter medo, né, de Da mudar, mudança. da mudança. "Ai, nossa, mas não era para ser isso". Tá, mas você precisa fazer essa virada e essa atualização para que o seu negócio venha a ser um negócio de sucesso. E outra coisa que eu achei, sensacional, né, você estava dentro do negócio, e aí você viu uma oportunidade, que talvez se você não tivesse ali no dia a dia, você não teria visto, Não que ia é a enxergar. questão do cowork, que aí é essa necessidade. E aí eu penso assim, hoje, até esses dias eu estava visitando alguns imóveis, decorados, as grandes construtoras estão sempre colocando, por exemplo, imóveis cada vez mais
compactos, né? Sim. Menores. Uhum. E muitas vezes, 2 quartos, 3 quartos, cadê o escritório? Aonde você vai trabalhar? E hoje é essencial. Hoje é Hoje é essencial. E essencial. aí você vai para uma estrutura de ter um escritório, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar o condomínio, você tem a conta de energia, você tem a conta de água, você tem toda a parte da questão O da administrativo, o funcionário, o pessoal da limpeza e e por aí vai. por É. aí vai, e vai colocando. E aí você vem então, como se diz, com essa pegada de pensar, falar: "Não, espera aí, eu posso aproveitar esse espaço e trazer isso, né, para que seja uma comodidade até mesmo para quem não tem esse espaço em Sim, casa", né. Você que não tem esse espaço, você precisa porque a gente até isso é comprovado. A gente precisa ter um ambiente, digamos, minimamente organizado para que você tenha uma ótima sim. performance. Uhum. Realmente, o ambiente, quando ele é mais pensado para você no sentido de trabalho, por exemplo, se você está num lugar que ele é focado para isso, que você tem, digamos, um isolamento acústico no sentido de não ter ali, igual eu tenho, criança correndo, cachorro latindo, né? Como que Isso você vai trabalhar dentro do ambiente desse? Conseguir se exatamente, concentrar e exatamente. E aí você vem no custo-benefício, que é tudo isso que eu coloquei, então o cowork acaba sendo uma excelente opção. sim, sim. É uma opção e inclusive eu inaugurei ele no meio de uma pandemia, né, Eu me recordo. aonde as pessoas estavam, né, trabalhando de forma remota, então tinha muitas pessoas, por exemplo, que trabalhavam em São Paulo, mas que, a empresa pediu para ficar em Goiânia, porque não fazia mais sentido, né, por conta Sim, dos lockdown e também os aeroportos, uma né, instabilidade uma muito instabilidade grande. muito grande, então todas as empresas começaram, né, a trabalhar com essas pessoas de forma remota. Mas só que veio essa questão também que você acabou de citar. Dentro de casa é um ambiente muito bacana de trabalhar. Tem pessoas que produzem muito, outras não. Outras têm um ambiente legal, outras não. O barulho incomoda, o barulho do vizinho, às vezes o vizinho tem um cachorro, às vezes dentro de casa tem criança. Tem Como determinadas profissões que parece que não que não comportam, né, comporta, não que tem você precisa rendimento. de uma concentração ali, mesmo que por algumas horas, mas também não é o caso da pessoa ter toda essa estrutura que eu falei de investir, ter um Sim. escritório, alugar uma coisa, porque não é sempre que ela vai poder ir lá, e o cowork ela vai Sim, o quando cowork ela desejar. ela pode ir quando ela desejar, ela pode pagar uma diária para usar uma sala, ela pode: "Ah, não, eu gostei, agora eu quero ficar, eu quero pagar, eu quero ser um mensalista, eu quero ter essa sala exclusiva só para mim, ou eu quero usar ela por um ano". Você tem essa possibilidade, ou então: "Não, eu quero usar essa sala só meio período, eu quero usar ela uma semana, então eu vou lá e faço meu plano semanal". Então tem toda essa flexibilidade de você se organizar, né, na forma como você precisa Sim. trabalhar os seus horários e da forma como você bem precisa e de acordo com a sua necessidade. Bacana, sensacional. E, Thaís, assim, hoje, até mesmo a pegada do nosso podcast é trazer esse perfil empreendedora, de trazer histórias de mulheres como você, assim como você. E um recado que você daria para aquela mulher que quer empreender, mas está com medo, ou às vezes está numa profissão que está infeliz, não se sente realizada. Que conselho a Thaís, tão ousada, A Thaís que já fez várias mudanças na vida. várias mudanças, daria para essa mulher? Bom, Natália, vou então deixar aqui a minha dica, né, se, conselho fosse bom a gente vendia, né, assim diz a minha avó. Mas são dicas boas que eu vivenciei, deu certo para mim, funcionou, e que eu posso deixar aqui para vocês hoje. Eh, Se você não está feliz dentro daquilo que é a sua profissão, não tenha medo de mudança. Mudança, ela é ruim no início, porque é uma barreira que precisa ser rompida. Mas após o momento que você rompe essa barreira, você passou por aquele processo, ali você começa do zero. Não tenha medo de recomeçar do zero. Recomeçar do zero não significa que você está se rebaixando ou que você está se diminuindo. Significa que você está crescendo. É muito diferente, porque é uma experiência renovadora que você traz para dentro de você. A outra dica muito bacana, se você vai empreender ou você já empreende, conheça muito bem o seu nicho de mercado. Conheça muito bem o nicho de mercado dos seus concorrentes. Seja o melhor no que você faça. Seja a pessoa, a empreendedora e entregue o melhor serviço que você possa ter para entregar para o seu cliente. Ou seja, pensa
Se eu fosse contratar o serviço da Thaís, eu sempre faço isso comigo. Eu penso assim, o meu cliente, se o meu cliente fosse contratar o meu serviço, o que que ele desejaria? Ele desejaria ser bem tratado, um projeto que fosse a cara dele. Eu amo, adoro quando o cliente chega, eu apresento o projeto e ele me fala: você conseguiu colocar no papel aquilo que estava na minha cabeça. Mas isso tem um processo. Todas as dicas que eu passei, né, conversando aqui com a Natália, tudo aquilo que foi deixado durante, né, o podcast, durante essa conversa, isso tudo é muito importante. É você saber e conseguir ter essa conexão com as pessoas, com o seu cliente ou com o seu funcionário, dentro da sua empresa. Tudo isso é muito valioso. A empatia faz a diferença. Podcast de milhões, viu, gente? Porque com essas dicas, meu Deus, não tem. Eu acredito que você, Thaís, hoje engrandeceu muito esse podcast. Eu Obrigada. fico muito Eu que agradeço. feliz de você ter descarregado esse caminhão de experiência e de informação, de conhecimento, porque esse é o nosso propósito, que a gente transborde na vida de outras mulheres, que a gente traga isso como inspiração. E você trouxe isso com muita maestria. Então, Obrigada. primeiro, parabéns, você tem toda a minha admiração. Realmente não é para qualquer uma ser tão ousada e fazer coisas tão diferentes, mas você trouxe algo que, no sentido da essência, que desde o início da sua trajetória, quando você ainda era uma adolescente, que veio caminhando com você até a Thaís de hoje, que é, você nunca sentiu: "Eu já sei de tudo, eu não preciso saber nada, eu não preciso buscar informações". Não, você sempre teve essa sede por conhecimento, você sempre buscou se preparar, estar atenta às mudanças, e é tudo isso que você colocou aqui. Então, com essas dicas, com esse episódio maravilhoso, nós encerramos então a gravação, porque poderíamos ficar aqui Horas conversando. horas conversando, porque vocês perceberam que, né, Tem a mui bagagem tem é muita história ainda. gigantesca. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço, Natália, obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada por ter me feito esse convite. Para mim também foi muito gratificante, até por poder compartilhar aí um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que foi a minha vivência profissional, a minha vida, a minha carreira durante aí ao longo desses tempos, né, da minha vida. Te agradeço imensamente por ter me dado essa oportunidade, porque me fez também reviver várias etapas da minha vida que a gente acaba esquecendo. Eu falo que o podcast ele traz isso, ele é muito gostoso, né, de gravar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e ficam assim: "Nossa, mas eu nunca gravei nada", né, e compara até mesmo a estar ali na televisão, mas o podcast nada mais é do que um bate-papo, uma conversa, mas com uma estratégia. Sim. Então você trouxe uma aula aqui hoje sobre empreendedorismo feminino. Então, você mulher que está aí em casa, que quer empreender, pegue as dicas, comece, né, coloque o seu sonho em prática e não tenha medo de ousar. É. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Natália.